O estudo da resistência dos materiais pertence à área de desenvolvimento de estruturas. Nesse campo, entendemos por projeto a apresentação de desenhos e especificações técnicas das máquinas e estruturas que foram idealizadas para uma determinada função. Uma vez projetadas e construídas, essas máquinas e estruturas devem passar por análises de comportamento antes de iniciarem as atividades. A análise do comportamento dessas peças começa pelo estudo das tensões, e por mais estranho que pareça, a primeira tensão a ser estudada é a chamada tensão última. Isso porque a tensão última é a tensão que queremos evitar. Ela é a tensão máxima que se pode obter de um ensaio de material antes da ruptura da peça. A tensão última normalmente é determinada por um ensaio de ruptura, no qual um corpo é carregado até se romper. Para o desenvolvimento de projetos, trabalhamos com a tensão admissível. Ela permite o cálculo de uma carga admissível que atenda às condições de segurança e que seja inferior ao carregamento último. Calculadas as tensões, a análise de comportamento dos materiais segue para o estudo da deformação, que se trata das mudanças de forma e tamanho que uma peça sofre quando um carregamento é aplicado sobre ela. É normal que uma peça ou estrutura sofra deformações, mas é importante estabelecer limites para elas. Aliás, esses limites de deformação variam de estruturas flexíveis para rígidas. Nesse exemplo, vemos um carregamento axial no qual ocorre a mudança de posição do ponto C por conta de uma carga P. Essa mudança é a deformação que ocorre na barra. Os dados obtidos em ensaios experimentais servem para gerar gráficos com curvas que formam os diagramas tensão-deformação. Com essas informações em mãos, podemos definir dois tipos de materiais, os dúcteis e os frágeis. O repórter Lucas foi saber um pouco mais sobre cada um deles. Acompanhe! De pequenos aparelhos eletrônicos a grandes construções da engenharia, podemos criar quase tudo graças ao conhecimento que as ciências acumularam sobre as propriedades dos materiais. E os ensaios em laboratório têm tudo a ver com isso. Os ensaios de materiais, de uma maneira geral, eles são realizados para que a gente possa conhecer as propriedades desses materiais, as mais diversas propriedades, sejam químicas, físicas e mecânicas, né? A ductilidade e a fragilidade são duas importantes propriedades mecânicas. Essa ponte aqui, por exemplo, só está de pé porque na fase de projeto, as matérias-primas envolvidas na construção da estrutura foram devidamente avaliadas em um ensaio de tração. Materiais dúcteis são aqueles que se deformam bastante antes de romperem, né? Então, por exemplo, o aço é um material que à medida que a gente vai aplicando uma força nele, até que ele rompa, né, ele se deforma bastante. Já um material frágil é aquele que se deforma pouco antes da ruptura. Neste ensaio, um corpo de prova é colocado em uma máquina universal. Aqui, utilizamos uma barra de aço. Em seguida, o corpo começa a ser tracionado enquanto os dados são enviados para um software, que reproduz um gráfico de tensão-deformação. Nesse momento, a gente consegue observar que o material apresenta características ou de ductilidade ou de fragilidade. Você se lembra da ponte no início da reportagem? O aço é a principal matéria-prima dos cabos que a sustentam. A característica de uma ponte estaiada é que os estaios, né, ou seja, eles trabalham como tirantes. Eles estão trabalhando sob o esforço de tração. Então, conhecer a ductilidade ou a fragilidade do material é importante para a gente prever o comportamento físico dessa estrutura. Além de identificar se um material é frágil ou dúctil, os diagramas de tensão-deformação possuem também outras funções. Por exemplo, aplicando a lei de Hooke aos diagramas, podemos determinar a rigidez de um material elástico linear. Com isso, conseguimos antecipar até que ponto uma peça apresenta um comportamento elástico, retornando à sua forma original após uma deformação. Ultrapassando o ponto de elasticidade, o material deixa de ter uma capacidade elástica e passa a apresentar uma deformação plástica. Ou seja, a deformação deve reduzir, mas não ao ponto de recuperar suas dimensões iniciais. Caso o material atinja sua vida útil, ele pode sofrer uma ruptura, mesmo atendendo às condições do projeto. Esse fenômeno é conhecido como fadiga.
Para prevenir esse tipo de incidente, cabe aos responsáveis pelos projetos dominar os conceitos da resistência dos materiais. Então, continue suas pesquisas, porque ainda há muito que aprender. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! A nossa situação problema ela vai acontecer aí numa empresa automobilística e a sua equipe está responsável para desenvolver um novo sistema de freio. Vamos ao quadro comigo, para a gente entender aí melhor o que nós iremos desenvolver aí nessa situação problema. Ótimo! O líder do projeto, então, desse sistema de freios, mencionou você para análise do cabo do freio, que apresenta um diâmetro de 3 milímetros em uma situação de travamento do sistema. A figura aqui apresentada, ela mostra o modelo estrutural da alavanca de acionamento do cabo, com as medidas todas em milímetros e aonde é aplicada o carregamento P. Será que o esforço no cabo devido ao carregamento P atingirá as condições de segurança, ficando abaixo das cargas admissíveis e de ruptura? Quais as características do cabo podemos utilizar nesse projeto? Então aí a gente já sabe o que nós devemos calcular, lembrando que a carga de ruptura que ele está usando é aquela carga máxima do projeto e também lembrando que ele está falando da tensão da carga admissível, que é que eu quero que o meu projeto sofra, certo? As especificações recomendam uma carga limite, então, que deve ser aplicada de 200 newton na alavanca. O coeficiente de segurança apresenta um valor de 10 e a carga de ruptura obtida em um ensaio de tração foi de 5.301,5 newtons. Dessa forma, então, a gente pode calcular qual é a carga admissível. Como que eu vou calcular essa carga admissível? Eu tenho a carga de ruptura e eu tenho também o coeficiente de segurança. Então, a carga de ruptura é essa aqui. O coeficiente de segurança ele foi dado que é 10. Então, se a minha equação de coeficiente de segurança é igual à carga última, a carga de ruptura, pela carregamento admissível, modificando matematicamente a estrutura da equação, eu tenho que a carga admissível vai ser o carregamento último pelo coeficiente de segurança, cujo valor apresentado, então, será de 530,15 newton. E com esse valor eu consigo calcular a força no cabo. Como? Aplicando as condições de equilíbrio. Nesse caso aqui, a gente tem um corpo rígido nessa estrutura do nosso cabeamento do freio. Então, a gente tem 3 condições de equilíbrio que tem que ser levada em consideração. A somatória de todas as forças que atuam na horizontal ou no X tem que ser igual a 0. A somatória de todas as forças que atuam na vertical ou no Y tem que ser igual a 0. E a somatória de todos os momentos também tem que ser igual a 0. Para que eu saiba qual é a força no cabo, eu vou utilizar a somatória de todos os momentos, que é a condição de equilíbrio, no apoio, deve ser igual a 0 para saber qual é essa força no cabo. Então, a força no cabo obtida, ela é de 500 newton. Ótimo, então hoje, segundo essas condições,
ele está sofrendo aí um carregamento de 500 newton, a força no cabo, em relação à força de 200 newton que foi solicitado no projeto. Mas a gente calculou que o carregamento admissível é de 530. Então, nós temos que a força no cabo, que é de 500 newton, é menor do que a força admissível, que é de aproximadamente 530 newton. Observamos então que a situação de carregamento do projeto está abaixo do carregamento admissível e com isso prosseguimos nos cálculos das análises. Ótimo, continuando aí para a gente saber o que mais ele pede, agora nós iremos aplicar o diâmetro que ele deu de 3 milímetros para o cabo para obter as tensões últimas e tensão admissível do material. Você vai calcular a área. É πr quadrado ou πr quadrado que a gente está usando o raio ou πd ao quadrado sobre 4 que a gente está usando o diâmetro. Então, para eu saber qual é a tensão última, eu vou usar o carregamento último, 750 megapascal. A partir disso, eu aplico o coeficiente de segurança para saber quem é o carregamento admissível, 75 megapascal. E para finalizar, a gente pode obter a tensão atuante no projeto, que a tensão atuante é em relação àqueles 500 newtons da força no cabo dividido pela área, que é de 70,7 megapascal, abaixo da tensão admissível. Então, após esse estudo, nós podemos aprovar o uso desse material para o sistema de freio, assim no cabo seguem as seguintes especificações. Tem o seu diâmetro que é 3 milímetros, a tensão admissível de 75 megapascal, a tensão última de 750 megapascal, coeficiente de segurança 10 e a tensão atuante no cabo hoje de 70,7 megapascal. Aí eu consigo entregar, então, para o meu coordenador todos esses valores solicitados. E para que é isso importante? Qual é a aplicação? Bom, nós temos várias situações em que os fatores utilizados para determinar o coeficiente de segurança para materiais dúcteis, frágeis ou outros tipos de materiais é levado em consideração. Aqui eu trouxe para vocês algumas aplicações simples, por exemplo, eu quero saber como que foi o fator de segurança para o meu material dúctil, que é essa primeira tabela. Então, qual é as informações que eu tenho? O material utilizado foi testado, qual é o fator de segurança? Os dados representativos dos testes do material estão disponíveis, qual é esse fator de segurança? Outras condições, isso tudo em relação aos dados disponíveis a partir de teste mecânico. Outras são as condições ambientais conhecidas, como eles são referidos ao fator de segurança. E depois eu tenho os modelos analíticos para forças e tensões. Tenho outros tipos de aplicações, como por exemplo, isso aqui já tabelado, qual seria o melhor fator de segurança a ser utilizado no desenvolvimento do projeto. Então eu tenho aí cabos e cordoalhas estáticas, fator entre 3 e 4, guincho, fator 5, pás, guindastes, escavadeiras, fator 5, entre outras situações. Então, nós temos dois tipos de carregamento, ou o estático, que é o parado, ou o dinâmico, que apresenta resistência dinâmica. Tenho aí, então, qual é o gráfico de cada um desses estados. Também tem o carregamento alternado, que nós temos aí, que é uma mescla do estático com o dinâmico. Quais são os fatores de segurança que eu devo usar? Então, essas são as aplicações mais importantes para essa situação de fator de segurança. Com isso, a gente conseguiu observar quais são as aplicações e falar para o coordenador do projeto que até agora pode ser usado esse material para o cabo e o projeto está ok. Ele responde bem às condições de segurança solicitadas. Tá, eu aplico uma força no material, ele vai me responder com uma tensão. E o que mais?
tem uma outra grandeza física, eu tenho uma outra propriedade mecânica relacionada a essa situação, que é chamada de deformação do material, também obtida através da aplicação de força na minha estrutura. Vamos ao quadro para a gente entender um pouquinho melhor como funciona aí, ou como se dá esse conceito de deformação do material. Então, nós temos que a resistência do material é a sua capacidade de resistir a esforços, momento em que as tensões do material são geradas. O carregamento sobre o material, além de proporcionar tensões, causa mudança de forma e tamanho. E essas mudanças são definidas como deformação. Sendo assim, quando o carregamento é aplicado a uma estrutura, ele proporciona a ela tensões e deformações. A nossa figura aqui, ela apresenta uma deformação em barra com carregamento axial. O carregamento axial é aquele relacionado ou à tração à compressão, porque ele atua em todo o eixo da barra, ou seja, no eixo longitudinal da barra. Então, o que ele fala? Observe nessa figura A comigo. Eu tenho aí uma barra, aqui o ponto C e aqui o ponto B. Nesse ponto A, que é a área da seção transversal, eu vou aplicar uma força de tração P. Quando eu aplico uma força de tração P, o comprimento inicial que essa barra tinha era L. Com a força já não é mais L. Agora eu tenho um comprimento L mais um acréscimo delta. Esse acréscimo é o que a gente chama para força de tração de alongamento no material. E ele é proporcional, ó. No caso dessa outra figura, nós temos que a minha área agora é 2A, meu carregamento é 2P e eu tenho uma deformação delta. Esse delta, ele significa variação. Então, em algumas literaturas, você pode encontrar que delta é igual à variação do comprimento, que nada mais é do que o comprimento final da barra menos o comprimento inicial da barra. Com esses dados, eu consigo calcular, então, a deformação específica do material. E essa deformação específica, ela é apresentada por essa letrinha grega epsilon, que é a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Ótimo. Pela unidade no sistema internacional, a variação do comprimento é dada em metro e o comprimento também é dado em metro. Então, a unidade para deformação, ou ela é metro por metro, ou milímetro por milímetro, ou, se eu simplificar, não é nada, ó, some tudo. Então, ela é uma deformação adimensional. Eu não tenho dimensão. Essa deformação, ela é obtida, os seus valores, através de um ensaio destrutivo de tração. E como acontece esse ensaio destrutivo de tração? Eu coloco meu corpinho de prova lá na máquina de tração. Esse corpinho de prova, ele é construído segundo as regras da ABNT, que é o que a gente segue aqui no Brasil, tá? Então, isso significa o tamanho do corpinho, o diâmetro, a espessura, tá? Todas as suas unidades aí para a construção do corpo de prova, para que eu saiba corretamente quais são as unidades e as propriedades que eu vou obter desse meu ensaio destrutivo. Ótimo. Então, eu coloco esse corpinho de prova lá na minha máquina de tração e eu vou aplicar o carregamento de tração. Ele vai esticando, 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 esticando até romper. Vamos ao quadro comigo. Tem aí um gifzinho para que vocês possam ver, ó. Então, ele vai esticando, 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 esticando até romper. Tá vendo esse pontinho aqui de rompimento? Esse pontinho de rompimento é o que mais a gente deve ser levado em consideração e analisar, porque dependendo dessa fratura aí, eu sei se o meu material é dúctil, se o meu material é frágil, se o meu material ele é temperado, se foi feito algum tipo de tratamento térmico nesse material, tá? Conforme eu vou aplicando, então, o esforço no meu material de tração, ou seja, esticando esse material, ele vai se deformando. E todos os dados de carregamento e de deformação vão sendo gerados e construindo uma tabela, que é o chamado diagrama de esforço e deformação, ou esforço e variação de comprimento. Ótimo. Aqui está a representação do nosso corpo de prova, é um dos tipos de tamanho de corpo de prova que a gente pode fazer segundo as regras da BNT. E aí, através, então, desses dados de força e de variação de comprimento, eu consigo calcular a tensão e a deformação. Como mesmo? Eu tenho a força e eu sei qual que é o diâmetro do material, eu calculo a área. Força pela área é a tensão. Opa, já tenho todos os dados de tensão.
eu tenho ali também o comprimento inicial da barra, certo? E aí, eu tenho o quanto vai variando ao longo do carregamento que eu vou aplicando. Então, deformação ela é calculada como? A variação do comprimento pelo comprimento inicial. Já tenho a deformação em cada um dos pontos. Então, eu tenho todos os valores da tensão, todos os valores da deformação. E eu consigo, então, construir um diagrama tensão-deformação. Vamos ao quadro comigo? Esse diagrama tensão-deformação, eu tenho um aqui representando para vocês, onde todos os dados de tensão está nesse eixo das ordenadas, o eixo Y, e todos os dados de deformação está no eixo das abscissas, que é o eixo X. Normalmente, a tensão ela é dada em megapascal, e a deformação, ela é adimensional, ó, não tem nada aqui. Ou você pode ver também metro por metro, ou milímetro por milímetro, vai depender do autor que você está estudando, tá certo? Através da análise aí desse diagrama tensão-deformação, a gente consegue extrair as principais propriedades mecânicas do material que eu estou estudando. E o diagrama tensão-deformação, ele é característico para o material que eu estou estudando. Sabe RG? Então, por acaso tem alguma pessoa que tem, ou duas pessoas que têm o mesmo RG? Sabe CPF? Por acaso tem duas pessoas que têm o mesmo CPF? Não tem, porque é uma característica do indivíduo. O RG e o CPF é do indivíduo. Ótimo. É a mesma coisa aí no diagrama tensão-deformação. Cada material tem o seu diagrama tensão-deformação específico, porque ele vai apresentar as suas propriedades mecânicas específicas. E eu vou falar de alguma delas para vocês agora. Voltamos ao quadro. Primeira propriedade mecânica que eu vou falar é que se esse material ele é dúctil ou se esse material é frágil. Não lê aqui não, tá bom? Porque o título da figura já está falando o que ele é. Eu vou apagar para você não ler, pra você não ser curioso. Nós vamos descobrir junto, ó. Você nem sabe o que é, se ele é dúctil ou se ele é frágil. Você nem viu antes, porque eu paguei? Muito bem, vamos comigo. Aqui eu tenho, minha curva começa aqui no ponto zero, eu vou aplicando um esforço, vai aumentando, vai chegando nessa região aqui que já eu falo dela, a curva muda do jeitão. Aí sobe até o máximo e depois desce, até romper esse ponto aqui de ruptura. Essa região onde chegou o máximo até romper é chamada de estricção. O que é estricção no material? Ele estava lá retinho, não estava? Nesse comprimento efetivo aqui, comecei a aplicar o esforço. Ele vai formando essa barriguinha aqui, ó, na região da quebra, da fratura, até a falha completa do material. Só tem um tipo de material que apresenta esse tipo de falha, que são os materiais dúcteis. Materiais frágeis não apresentam essa região de estricção. Então, se eu tenho a tensão máxima e ela vai caindo e fraturou, é um material dúctil, tá certo? Bateu o olho no diagrama tensão-deformação, tem a região de estricção, o material que eu estou trabalhando é dúctil. Qual é o material? Não sei ainda, mas ele é dúctil. Voltemos ao quadro. Ótimo, então aí continuando, eu tenho mais algumas propriedades mecânicas interessantes. Vou trabalhar nesse primeiro gráfico aqui. Ó, aqui a gente tem, é um gráfico diferente, também é um material dúctil, ó, porque tem a região de estricção aqui. Aqui eu tenho a tensão máxima que chega ao meu material, que é também conhecida como tensão última, como ele representa aqui. E aqui ele está linear. Passou esse pontinho aqui, ó, tensão E que ele está falando, ele muda o jeitão da curva. Essa tensão E é a tensão de escoamento, é o limite de escoamento. Abaixo dela, eu tenho deformação elástica. E acima dela, eu tenho deformação plástica do material. Como que eu sei? Se eu não conseguir enxergar na curva qual que é esse ponto em que a curva muda de característica, muda de jeitão, por regra, eu tenho que pegar aqui, ó, no início da deformação, um desvio de 0,2% e traçar uma reta paralela ao início da curva. Quando essas duas retas se unirem, eu tenho a tensão de escoamento. Então, a tensão de escoamento, ela nada mais é do que a separação da região elástica de deformação do material da região plástica de deformação material. No ponto de escoamento, as duas tensões elas ocorrem ao mesmo tempo. Os dois últimos gráficos que a gente viu eram de um material dúctil. Vamos ao quadro comigo.
Olha aí agora um gráfico de um material frágil. No material frágil, ele vai subindo, 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 subindo até romper bruscamente. E aí a tensão última é igual à tensão de ruptura, ou seja, a tensão máxima é igual à tensão última, que é igual à tensão de ruptura. Isso é característica de um material frágil. Lá no material dúctil, olha aí, a tensão máxima, ela era diferente da tensão de ruptura. Então, eu consigo, analisando o diagrama tensão-deformação, saber se o meu material ele é dúctil ou se ele é frágil. Bom, nessa análise aí dos materiais, do diagrama tensão-deformação, a gente já descobriu algumas propriedades mecânicas importantes. Se o meu material é dúctil, se ele é frágil, qual é o ponto de escoamento e qual é a tensão máxima que esse material pode apresentar e a tensão de ruptura. Todas essas são as propriedades, são algumas das propriedades mecânicas que eu posso extrair de um diagrama tensão-deformação. Você foi contratado, então, para verificar se o novo sistema de freio é adequado ou se o material que eles estão supondo ou propondo para utilizar na construção desse freio vai suportar o carregamento necessário. Vamos ao quadro comigo, então. Então, o que nós temos? O sistema de freios de um automóvel está em desenvolvimento aí e na fase desse projeto será necessário calcular as deformações que o cabo vai apresentar quando o esforço for for aplicado sobre ele. O corpo de prova utilizado apresenta um diâmetro de 3 milímetros com comprimento de 300 milímetros, ou seja, 0,3 metros. A tensão última é de 750 megapascal, a admissível de 75 megapascal e o coeficiente de segurança 10. E foi nos dado os dados do ensaio de tração do material. Força e a variação do comprimento, sendo que esse delta aqui, que é a letrinha grega que indica a variação, também pode ser representado por delta L, que é o comprimento final menos o comprimento inicial do cabo. E essa tabela aqui, ela continua aqui, ó, tá? E assim vai até o final, até o ponto de ruptura desse material. Então, com essas informações de força, que é a carga, você vai calcular a tensão, que é força pela área. Você sabe que o diâmetro é 3 milímetros, calcula aí para cada uma delas. E a deformação, a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Com todos esses dados aí, então, você pode construir um diagrama tensão-deformação. Se você quer reconstruir esse gráfico, utiliza o Excel ou um software chamado Origin. Ele é assim, ó, Origin. Ele é gratuito para aluno, você pode utilizar, ele vai construir esse diagrama tensão-deformação aí para você, tá bom? Então, aqui eu tenho os dados da tensão e da deformação e eu construí o meu diagrama de tensão e deformação. E só de bater o olho no material, eu já vejo que ele é um material dúctil, porque ele tem essa região de estricção. Então, o meu material, ele é dúctil. Certo? Porque tem a região de estricção. Muito bem, continuando nessa análise aí, a gente consegue observar que eu tenho todos os valores para tensão, todos os valores para deformação. O material que eu estou trabalhando é o material dúctil e que essa tensão obtida, ela está abaixo da admissível que sugere o meu material, que é de 75 megapascal. Então, eu tenho aí que esse material, ele pode ser utilizado para o desenvolvimento desse projeto. Vamos ver comigo aí um cálculo simples e uma aplicação na área do controle de qualidade. Então, na construção de uma edificação em concreto armado, o concreto é um material frágil. Então, a gente já sabe que por ele ser material frágil, ele não tem região de estricção. No diagrama tensão-deformação dele, eu tenho aí que
a ruptura ela é abrupta. Então, nesse caso aí, ele tem um FCK de 20 megapascal. Esse FCK é a tensão de compressão característica do concreto e esse valor é obtido por um ensaio de compressão simples. A tabela aqui do lado, ela apresenta os dados do ensaio de compressão para um corpo de prova que tem 150 milímetros de diâmetro por 300 milímetros de altura. Esse tipo de concreto, ele pode ser utilizado na construção? Bom, a gente vai ter que fazer umas continhas aí. Então, eu tenho os valores da carga, da força, e a variação do comprimento, só que agora aí de contração. Então, por ser um material frágil, a tensão de ruptura é igual à última tensão obtida através do ensaio. Então, a tensão que eu vou usar é essa aqui, ó. Desculpa, a força, que é de 265 kilonewtons. Então, ele está falando que o meu fator FCK, ele é igual à minha tensão, que é calculada pela força pela área. O FCK é o valor último obtido no meu ensaio de compressão. Então, a força última que eu vou utilizar é de 265 kN. Está sendo dado aqui, ó. Quilo é vezes 10 a terceira newton, dividido pela área. A área, eu tenho aí que o meu diâmetro é de 15 milímetros. Então, eu posso calcular por π d ao quadrado, que é 0,15 ao quadrado, sobre 4. E eu vou obter um valor aí de 15 megapascal. Depois você pega a sua calculadora e faz as contas aí, tá bom? E como esse fator FCK ele é menor, ele deu 15 megapascal, mas ele precisava ter dado 20. Eu não posso usar esse concreto. Eu tenho que utilizar outro concreto. Aí, então, você consegue, através desses simples cálculos, encontrar ou saber se o material que está sendo proposto para você utilizar é adequado para o desenvolvimento do seu projeto ou não é adequado. E aí você pode propor a utilização de outros materiais, tá certo? Com isso aí, então, você entregou para o seu coordenador as especificações e algumas propriedades mecânicas que o material que ele está querendo que construa o cabo fornece e também verificou a aplicação prática na indústria utilizando o concreto. O comportamento que o material apresenta, ele está diretamente relacionado com as propriedades mecânicas que ele apresenta. E a propriedade mecânica do material, ele é intrínseca quando eu estou falando de ensaios destrutivos relacionados à tração à compressão, ou seja, são propriedades dele, característica do material. Então, para eu saber como o material vai se comportar, eu tenho que estudar o seu diagrama tensão-deformação conforme o esforço vai sendo aplicado no material. E aí eu consigo entender quais são as principais propriedades mecânicas atuantes nesse material, como o limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, região de estricção, para eu saber se o meu material é dúctil, se o meu material é frágil e que mais? Mais um monte de situação. E o principal deles, ou a principal delas, é chamado de limite de proporcionalidade, ou seja, de módulo de elasticidade, também conhecida como lei de Hooke. Vamos ao quadro comigo. Eu tenho aí um diagrama característico tensão-deformação, onde que nesse diagrama eu tenho várias ligas sendo mostradas, vários materiais, diagramas dos materiais sendo apresentados, e ele apresenta aí diversos valores diferentes para cada material, da tensão máxima, olha aí, ó, que é a máxima que vai chegar, a tensão de escoamento,
A tensão de ruptura, cada um tem a sua. Mas nesse caso aqui, eles estão sobre o mesmo valor de propriedade mecânica. Mas aí para tudo. Porque a professora está falando que cada propriedade mecânica é característica do material. Como que agora ela me coloca várias ligas no mesmo diagrama tensão-deformação, que apresenta, todas elas são diferentes, tudo isso que ela falou, mas apresenta o mesmo valor de uma propriedade mecânica só. Mas espera que eu vou te explicar, você está muito nervoso. Calma, volta no quadro comigo. Ó, eu tenho liga de aço temperada recosida, aço de baixa liga e alta resistência, aço, carbono e ferro puro. Cada um dessas ligas, cada um desses materiais, ele foi confeccionado de maneira diferente do que ele é obtido de forma bruta na natureza. Então, tudo que eu estou falando para você aqui de propriedade mecânica, dos valores apresentados, que é uma propriedade intrínseca, é do material, como RG, CPF e tal, são dos materiais obtidos de forma natural, sem modificação no seu confeccionamento, na sua construção, na sua produção ou sem tratamento térmico envolvido. Falei para você que a principal propriedade mecânica é chamada de módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade ele vai caracterizar a rigidez do material na região elástica, ou seja, qual que é a resistência que esse material vai apresentar para se deformar elasticamente, ou seja, estou aplicando a força, eu quero que ele deforma, ele não quer deformar. Quanto ele resiste nessa região elástica é o módulo de elasticidade. Vamos ao quadro comigo. Eu vou explicar um pouquinho melhor para você, desenhando um diagrama tensão-deformação aqui do lado, ó. Então, eu tenho aqui, a professora desenha muito bem, tá? Vocês não se assustem com a perfeição do meu desenho. Um diagrama tensão-deformação característico para o material dúctil, aqui está a tensão de ruptura. Aqui eu tenho a minha tensão de escoamento, que vocês já sabem que é a região que separa, o ponto que separa a região elástica da região plástica. E na região elástica aqui eu tenho uma reta linear, onde a tensão e a deformação variam proporcionalmente. Então, a tensão é proporcional à deformação através de um fator que é chamado de módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade ele é representado por essa letra E grandona aqui e ela indica a rigidez do material. E ele é calculado nessa área, nessa região elástica, pela tensão e a deformação do material. A equação do módulo de elasticidade, ela diz que a tensão é igual ao módulo de elasticidade pela deformação, e o módulo de elasticidade, então, pode ser calculada pela tensão dividido pela deformação que esse material apresenta. Todas essas ligas aqui, elas apresentam a mesma inclinação de reta, tá vendo? Se apresenta a mesma inclinação de reta, apresenta reta linear. Na região linear elástica, apresenta o mesmo módulo de elasticidade. O mesmo módulo de elasticidade não quer dizer que é o mesmo material, só quer dizer ali naquela situação que cada material ele foi confeccionado ou ofertado um tratamento térmico diferente. Por que isso é importante? Para você entender que se eu tenho um material aqui, bruto, de como ele foi extraído da terra, ele pode ser melhorado a propriedade mecânica que eu quiser nele devido a um tratamento específico. Então, eu posso modificar algumas propriedades mecânicas desse material se eu oferecer tratamentos que modifiquem essas propriedades, ou superficiais. Um exemplo de tratamento superficial aí é termoquímico, ele é chamado de carbonetização ou cementação, que eu vou endurecer a superfície do material adicionando carbono na superfície. Ou eu posso modificar, aumentar a tensão que esse material pode chegar através de um tratamento específico térmico, de recozimento, que é o que a gente chama de têmpera. Então, eu posso modificar e melhorar esse material para o custo-benefício do meu projeto melhorar também. Então, só voltando a essa propriedade mecânica, módulo de elasticidade, naquele gráfico todas elas apresentam o mesmo módulo de elasticidade, mas cada material foi confeccionado de uma maneira diferente, tudo bem? E eu falei também que a região de escoamento, ela separa
aquele ponto de escoamento, ela separa a região elástica da região plástica. A região elástica, ela é uma reta linear, cujo coeficiente angular da reta é o meu módulo de elasticidade, que representa a rigidez do material, a resistência que o material tem, a deformação elástica, dando aquelas coisas lá, tá bom? Como ela é uma tensão, ela apresenta resistência, o módulo de elasticidade ele também é dado pela unidade megapascal, normalmente, ou gigapascal, tá? Unidade é pascal e eu tenho os prefixos que podem ser mega, giga, entre outros, certo? Qual é a definição de região elástica e região plástica? Bom, basicamente na região elástica eu aplico uma força no material, ela vai modificar esse material, muda a forma do meu material, retirei a força, volta como tá. Mas no elástico mesmo. Pensou? Esticou o elástico, soltei, ele voltou. Esticou o elástico, soltei, ele voltou. Perfeito. Só que se eu esticar demais, eu vou soltar, ele não vai voltar, porque eu estraguei o material. Não quer dizer que eu estraguei o material, ele só não está mais na região elástica. Eu estou trabalhando agora na região plástica, onde que mesmo eu retirando a força que esse material foi aplicada no material, ele não volta mais às características iniciais que ele tinha, ele vai ficar deformado. Vamos usar o quadro comigo. Eu tenho aí uma característica, um gráfico característico dessa deformação plástica aí do material para o material dúctil, no caso, tá certo? Então, aqui era a minha região, o meu ponto de escoamento. Passou desse ponto, agora eu tenho a deformação plástica. Ele não volta mais como ele era, ele já se deformou plasticamente. Essa é a diferença aí da deformação elástica para a deformação plástica. Então, você já viu quantas coisas a gente consegue extrair? Quantas propriedades mecânicas a gente consegue extrair de um diagrama tensão-deformação? Vamos lá comigo. Limite de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura, se o material é dúctil, se o material é frágil, módulo de elasticidade, qual é a região elástica, qual é a região plástica e a fadiga do material. Vamos usar o quadro comigo? Bom, não quer dizer, então, que se eu aplico a força no meu material, na região elástica, ele nunca vai estragar. Todo material tem a sua vida útil. Há um limite de carregamento que o material pode suportar repetidas vezes em um determinado tempo, ou seja, há um número de ciclos de carregamento que caracteriza a sua vida útil de um material. Esse fenômeno ele é conhecido como fadiga, e a ruptura por fadiga é sempre uma ruptura frágil, sem aviso, ou seja, abrupta, até mesmo para materiais dúcteis. Então, se eu estou aí trabalhando com o meu material, ele é dúctil, mas eu estou lá, aplicando esforço sobre ele, retirando esforço sobre ele, aplicando esforço sobre ele, retirando esforço sobre ele. Ele está se deformando elasticamente, volta como era antes. Deforma elasticamente, volta como era antes. Deforma elasticamente, vamos ao quadro comigo rapidinho. Aí, ó os caminhãozinhos passando ali na pista, tá vendo? É uma deformação que a gente está trabalhando aí de maneira mais visual, tá? A ponte não deforma assim quando o caminhão passa, não, mas é só para você entender que há essa deformação microscópica que o material está trabalhando, ele está se deformando elasticamente. Só que ele tem um tempo de vida. Vai chegar uma hora que, por mais que eu estou aplicando um valor na região elástica, o ciclo de vida dele já acabou. Quebrou o material. E aí que eu venho com a prevenção de falhas, para saber quanto é a minha vida útil do meu material, para eu ir dando os reparos necessários para que não ocorra, então, a fratura ou a quebra, rompimento do material. E quando eu estou trabalhando na região elástica, o módulo de elasticidade, ele tem peso, ele ganha força. E eu consigo calcular, então, qual é a variação do meu material segundo o módulo de elasticidade aplicado. Vamos ao quadro comigo. Então, se eu tenho aí uma barra, apliquei uma força axial sobre ela, ela aumentou um comprimento ou diminuiu um comprimento no seu delta, eu consigo calcular então aí como é dado essa deformação, levando em consideração a região elástica do material. Então, eu tenho algumas equações. Tensão é igual a força pela área. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E deformação é igual à variação do comprimento, que também é chamado desse deltinha aqui, ó, pelo comprimento inicial. Então, o delta pelo comprimento inicial. Logo, eu posso, reunindo todas essas equações, eu posso escrever que a deformação do meu material, ela vai ser igual a força
vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal vezes o módulo de elasticidade. Não se esqueça que eu só posso utilizar essa equação quando eu estiver trabalhando na região elástica do meu material. Quando a lei de Hooke ela é satisfeita, quando eu ainda não passei o limite de escoamento no diagrama tensão-deformação do material. Aí eu posso usar essa relação entre deformação, força e módulo de elasticidade do meu material. O diagrama de tensão-deformação, então, é utilizado para obter, conhecer, analisar as principais propriedades mecânicas desenvolvidas ou apresentadas por um material. Essas propriedades mecânicas, quando a gente está falando aí de um esforço de tração ou de compressão, elas são intrínsecas do material. Ela caracteriza esse material para a sua utilização. Então, quando você está dimensionando um projeto ou quando você está elaborando um projeto, você precisa ter opções de material para que você escolha qual o melhor custo-benefício do seu material para a aplicação do projeto. Não necessariamente você vai trabalhar com um material só, mas você tem que saber quais são as propriedades mecânicas que você deve ser levado em consideração, quais são os valores para a escolha correta do material. E aí você coloca algumas opções na sua frente e aí, através do custo-benefício dessa análise, você vai saber qual o melhor material que você vai utilizar. Nem sempre o melhor material é aquele que tem as melhores propriedades mecânicas do mundo inteiro. Não, o melhor material vai ser aquele que tem as melhores propriedades mecânicas para o seu projeto, para o desenvolvimento do seu projeto. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Você sabe por que o Titanic afundou? Sabe o Titanic, aquele filme lá que recentemente, já faz muitos anos, tinha o Jack e a Rose, aí eles iam lá na frente e cantavam aquela música de braço aberto, sabe o que eu tô falando? Sabe que filme que eu tô falando, sabe? Se você não sabe, vai assistir. Tá? Porque você tá perdendo. Sabe que não é um filme novo, tão novo assim? Ele é bom, foi recorde de audiência na época. Eu nem lembro de ter assistido, porque eu não vou ficar denunciando a lembrança que eu tenho. Vamos voltar aqui, que é mais importante. Para as propriedades mecânicas, eu tô falando porque o Titanic afundou. Tá. Na época, eles descobriram um material muito importante. Eu não lembro o nome do material agora, depois você pesquisa. E aí, ele era muito bom. Era um metal sensacional, caríssimo. Ele estava sendo mais visado que o ouro e todo mundo queria esse material. Todo mundo queria trabalhar com esse material, não sei o que, não sei o que lá. E o Titanic era um navio de luxo da época que nunca tinha sido feito, maior, tudo. Tinha tudo no Titanic, gente. Então, o que eles pensaram? Os engenheiros e os cientistas e os projetistas e todos os istas que estavam construindo o Titanic, que eles vão pegar esse material que era caríssimo, era mais caro que o ouro. E eu revesti todo o casco do material. Todo. E era o mais luxuoso, tinha que ser feito do melhor material. Mas tinha um problema. Ninguém analisou o diagrama tensão-deformação desse material. Ninguém se preocupou em saber como que se dava a variação do material, as propriedades mecânicas dele quando mudava a temperatura, se era um material dúctil ou frágil, como ele se comportava. Aí sabe o que aconteceu? Esse material era ótimo realmente. Só que a baixas temperaturas, ele se transformava num material cristalino, porque ele congelava. Então, qualquer piquezinho que desse, ele era muito resistente à temperatura ambiente. Quando congelado, qualquer tiquinho que desse, ele ia quebrar. Aí, quando o Titanic bateu no iceberg, lá na proa, acho que é a proa, né, que é a frente, eu nunca sei como que chama a frente e a costa. Enfim, lá na frente, ele bateu no iceberg, bateu ali, todo o casco trincou. Porque o material não resistia a baixa temperatura.
Foi por isso que o Tiranic afundou. Porque ninguém foi capaz de analisar o material. Então, nem sempre o melhor material do mundo inteiro é o melhor material para o seu projeto. Aí, vamos ao quadro. Você tem que analisar o diagrama tensão-deformação, poxa. E nessa análise do diagrama tensão-deformação, você vai saber se o seu material ele é frágil, se o seu material ele é dúctil, qual é a tensão máxima que vai chegar no seu material, qual é a tensão de ruptura que esse material vai apresentar, qual é o módulo de elasticidade desse material, qual é a zona elástica do material, qual é a zona plástica do material. E ainda eu tenho outras propriedades mecânicas que não foi citado aqui nesse diagrama, como tenacidade, resiliência, entre outras situações. Então, é de suma importância que você conheça o material que você vai trabalhar, que você conheça as propriedades mecânicas desse material, que você saiba como ele modifica suas propriedades. Quando? Sobre alta fonte de calor, para variando essa temperatura positivamente, ou baixa fonte de calor, diminuindo essa temperatura, para que você possa, então, escolher o melhor material para o desenvolvimento do seu projeto. Vou repetir, nem sempre o material mais caro ou o melhor material que o mundo pode te oferecer é o melhor material para o seu projeto. O melhor material para o seu projeto é aquele que encaixa perfeitamente as propriedades mecânicas que você precisa para que a estrutura seja segura e suporte os esforços mecânicos. E ainda que te traga um bom custo-benefício para o desenvolvimento desse projeto. Vamos juntos fazer um exercício aí de módulo de elasticidade, aplicando a equação do módulo de elasticidade? Vamos ao quadro comigo. Então, nós temos aí que, vou ler com vocês o exercício, o módulo de Young, também conhecido como módulo de elasticidade E, é uma grandeza proporcional à rigidez que o material oferece quando está submetido a uma tensão externa de tração ou compressão. Basicamente, a razão entre tensão aplicada à deformação sofrida pelo corpo, quando o comportamento é linear, como mostra a equação dada, que o módulo de elasticidade é a tensão pela deformação, em que é o módulo de elasticidade, dado em Pascal. Tensão é a tensão aplicada, dada em Pascal. Deformação é a deformação elástica, lembra que a gente está trabalhando na região elástica, longitudinal do corpo, e ela é adimensional. Então, para uma barra de alumínio de 125 milímetros, o mili de milímetro, ele é um prefixo que é 10 a menos 3, de comprimento que possui seção transversal quadrada de 16,5 milímetros. Então, a área aqui vai ser igual ao lado vezes lado, tá? A gente vai precisar calcular essa área. É tracionada com uma carga de 66.700 newton, apresentando um alongamento de 0,43 milímetros. Então, calcule o módulo de elasticidade do alumínio. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso de algumas equações para o cálculo desse módulo de elasticidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área do quadrado, é o lado vezes lado. O lado, ele é 16,5 milímetros. Então, é 16,5 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 16,5 vezes 10 a menos 3 metros, que é igual ao quadrado. Por que eu pus 10 a menos 3? Porque eu estou usando na unidade de sistema internacional, em metros. Então, aqui eu tenho que a área vai ser igual a 2,72 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Calculei a área para que eu possa calcular a tensão. Tensão é igual à força, que eu posso usar o F ou P, pela área. A força ele deu, que é de 600.700 newton, dividido pela área que a gente calculou, que é de 2,72 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aqui vai me dar uma tensão de 245 vezes 10 a sexta Pascal. 10 a sexta é mega, então eu posso falar que é 245 megapascal.
Ótimo. Aí eu também preciso calcular a deformação, que a deformação é igual à variação do comprimento, conhecida como delta também, ou ΔL, pelo comprimento inicial. Então, 0,43 milímetros pelo comprimento inicial, que é de 125 milímetros. Então, eu tenho milímetro com milímetro, eu vou simplificar, dividindo uma pela outra, dá 0,00344 nada, porque é dimensional. Para eu calcular o módulo de elasticidade, eu tenho que a tensão é igual ao módulo de elasticidade pela deformação. Logo, módulo de elasticidade é igual a tensão pela deformação. Eu já tenho a tensão, 245 megapascal, e tenho a deformação. Substituindo aí, meu módulo de elasticidade, ele é 71 aproximadamente, 0,2 gigapascal, sendo giga apresentado como 10 a nona. E aí, então, eu posso calcular meu módulo de elasticidade. Depois, com calma, analise esse exercício, leia com calma, verifique cada uma das situações de cada uma das equações e das contas, coloque em todas as unidades no Sistema Internacional de Medidas, no SI, metro, newton. Então, você vai trabalhar aí com os prefixos, tá? Lembra-se que quilo é 10 a terceira, milha é 10 a menos 3, giga é 10 a nona, mega é 10 a sexta. E acho que é esses aí que você vai trabalhar nesse exercício. Pega a sua calculadora e começa a resolver os exercícios. Uma dica, quando você estiver trabalhando com a calculadora, sempre faça o exercício assim, o numerador, entre parênteses, dividido pelo denominador, entre parênteses também. Aí a chance da sua conta dar errada é quase nenhuma, tá certo? E assim, então, você consegue obter o módulo de elasticidade. Exercícios como esse, ele podia pedir a tensão, a deformação, comprimento inicial, o diâmetro do meu material ou a seção L do material que ele deu no valor, mas ele podia pedir. São variações do exercício que ele pode modificar e pedir para você. Mas as equações, os cálculos que você vai fazer são todos semelhantes para obter o resultado final.